Porque mentes profundas são atraídas pela própria ruína. A verdade sombria. O imã do caos. Existe uma verdade que escondemos atrás de nossas civilizadas rotinas. Uma parte de nós não quer a paz. Enquanto o seu ego luta por segurança, conforto e estabilidade, há uma força subterrânea na sua alma que anseia pelo incêndio. Você já se viu atraído por aquilo que sabe que vai te ferir? Uma relação caótica, um hábito destrutivo ou uma ideia que ameaça desmoronar tudo o que você construiu. Não é um erro de julgamento. É o erotismo do abismo. Sigmund Freud chamou isso de Thanatos, a pulsão de morte. Mas foi Georges Bataille quem deu a essa força uma roupagem mais perturbadora e real. Para Bataille, o ser humano é um ser descontínuo, isolado em sua própria pele. E o erotismo, em todas as suas formas, é a busca desesperada pela continuidade, pela quebra dos limites. E nada quebra os limites de forma tão definitiva quanto a destruição. Nós buscamos o abismo porque, no fundo, estamos exaustos de sermos nós mesmos. O filósofo Georges Bataille, uma das mentes mais marginais e profundas do século XX, dedicou sua vida a entender por que o homem é o único animal que sente prazer no gasto improdutivo e na transgressão. Ele argumentava que a vida plena não está na conservação, mas na dissipação. Quando flertamos com o que nos destrói, estamos, na verdade, tentando sentir a intensidade da vida em seu ponto máximo, antes que ela se apague. É a luz da lâmpada que brilha com mais força pouco antes de queimar. Você se pergunta por que mentes lúcidas e profundas frequentemente caminham à beira do precipício. É porque a superfície é rasa demais para quem tem pulmões que exigem a pressão das profundezas. O abismo exerce um magnetismo porque ele promete uma verdade que a segurança nunca poderá oferecer. A segurança é uma mentira confortável. O abismo é uma verdade violenta. Qual dessas duas você tem coragem de abraçar esta noite? A geometria da transgressão. A transgressão não é um ato de rebeldia infantil, é uma necessidade metafísica. Georges Bataille afirmava que o ser humano vive sob a tirania do trabalho, da utilidade e da conservação. Somos ensinados que cada hora do nosso dia deve servir para construir algo, uma carreira, um corpo, um legado. Mas a alma se ressente dessa utilidade mecânica. Ela sente fome de algo que não serve para nada. O erotismo do abismo é esse gasto puro, uma explosão de energia que não visa o lucro, mas a experiência bruta do ser. Quando você se envolve em algo que te destrói, você está sabotando a lógica do mundo do trabalho. É um grito silencioso que diz: eu não sou uma ferramenta. Existe um prazer sombrio na ruína porque a ruína é o oposto da utilidade. No momento em que você quebra uma regra sagrada da sua própria vida, você experimenta uma liberdade vertiginosa. É o que os franceses chamam de le petit morte, a pequena morte. Não é apenas sobre o ato físico, mas sobre o breve instante em que o seu eu social se dissolve e você se funde com o infinito. Por que a destruição é tão sedutora? Porque ela é rápida, enquanto a construção é lenta e tediosa. A destruição oferece uma descarga de presença que a rotina nega. Quando você caminha sobre o fio da navalha, você não consegue pensar no passado ou no futuro. Você é obrigado a estar totalmente presente no agora. O perigo é o despertador da consciência. Buscamos o que nos destrói, porque fomos anestesiados pela segurança. O abismo é o único lugar onde o coração volta a bater com a força de um tambor de guerra. No entanto, há um perigo latente nessa busca. Bataille alertava que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Mas quem flerta com o abismo deve saber que o abismo não é um espectador passivo. Ele é um campo gravitacional. Cada vez que você se inclina para olhar a profundidade, uma parte da sua estrutura sólida se desintegra. Você troca sua estabilidade por intensidade.
Mas até que ponto você pode se desintegrar antes que não reste mais nada para observar a própria queda? Essa é a questão que a lucidez coloca, mas que o desejo ignora. A soberania do risco. Para Georges Bataille, o oposto do homem escravo, aquele que vive para a utilidade e para o amanhã, é o homem soberano. O ser soberano é aquele que não teme a morte, porque ele valoriza a intensidade do instante mais do que a duração da vida. Quando buscamos o que nos destrói, estamos, por um breve e perigoso momento, exercendo nossa soberania. É o ato de dizer ao universo que nossa vontade de sentir é maior do que nosso instinto de sobreviver. É uma rebelião contra a biologia. Essa soberania é frequentemente encontrada naquilo que a sociedade rotula como vício, obsessão ou desvio. No entanto, sob a lente da psicologia profunda, esses comportamentos são tentativas desesperadas de cura através do veneno. É a alquimia da sombra. O indivíduo busca o abismo porque as estruturas sagradas de sua vida tornaram-se prisões de mármore. Ele precisa da rachadura, do trauma, da quebra, pois é através da ferida, como dizia Rumi, que a luz entra. O erotismo do abismo é a busca pela luz através da cicatriz. Pense na mariposa e na chama. A mariposa não é estúpida, ela é possuída por um ímpeto que ignora a preservação das asas. Para ela, a luz da chama é a única realidade que importa, mesmo que o contato signifique a aniquilação. Muitos de nós somos mariposas intelectuais. Somos atraídos por livros que destroem nossas convicções, por pessoas que desmantelam nossa paz de espírito e por experiências que queimam nossa inocência. Fazemos isso porque preferimos ser cinzas conscientes do que um tecido intacto e cego no escuro. Mas cuidado, a soberania do risco exige um preço que a maioria não pode pagar. Bataille sabia que o excesso leva ao esgotamento da substância vital. Existe uma estética na queda, mas o impacto no fundo do abismo não é estético, é definitivo. A mente lúcida habita esse limite, essa fronteira onde o desejo de se perder encontra a necessidade de se manter. Viver soberanamente é caminhar sobre uma corda bamba esticada entre o êxtase da destruição e o tédio da sobrevivência. Você está equilibrado ou já começou a inclinar? O sagrado na cicatriz. Bataille defendia que o sagrado não habita a pureza, mas a mancha. Para ele, o sagrado é aquilo que é inteiramente outro, algo que interrompe a normalidade profana do cotidiano. Quando buscamos o que nos destrói, estamos muitas vezes em uma busca inconsciente pelo sagrado. A dor e o risco têm o poder de romper a casca endurecida do nosso ego, expondo a carne viva da existência. É no momento da quebra que o tempo para e algo imenso e terrível se revela. Buscamos o abismo porque temos sede de uma transcendência que a vida comum, em sua limpeza séptica, não consegue oferecer. A psicologia arquetípica sugere que essa busca pela autodestruição é, na verdade, um desejo de morte iniciática. O seu eu atual está pequeno demais para a vastidão da sua alma. Ele precisa morrer para que algo maior nasça. No entanto, por não sabermos como realizar esse ritual de forma consciente, nós o fazemos de forma literal e perigosa. Buscamos relações tóxicas ou comportamentos autodestrutivos como substitutos modernos para os antigos ritos de passagem. Queremos a transformação, mas só conhecemos o caminho através da ferida. Essa atração pelo que nos fere revela uma insatisfação profunda com a paz social. O ser lúcido percebe que a paz é, muitas vezes, apenas um nome educado para a estagnação. O erotismo do abismo é o antídoto violento contra o tédio existencial. É preferível sentir a dor aguda da perda ou do fracasso do que o entorpecimento cinzento de uma vida onde nada acontece. O abismo nos garante que ainda somos capazes de sentir algo,
mesmo que esse algo seja o medo ou a angústia. Na economia da alma, a dor é uma moeda de valor mais alto que o vazio. Contudo, há uma armadilha estética nessa busca. Podemos nos apaixonar pela nossa própria ruína. Podemos começar a cultivar nossas cicatrizes como se fossem medalhas de uma guerra que nunca escolhemos vencer. Bataille nos lembra que o erotismo deve ser uma celebração da vida, não um culto ao nada. Se a sua busca pelo abismo serve apenas para alimentar o seu vitimismo ou o seu niilismo, você não está sendo soberano, você está sendo apenas uma vítima voluntária. A verdadeira soberania exige que você olhe para o abismo, sinta seu magnetismo, mas mantenha a força para não se tornar apenas mais um pedaço de detrito no fundo dele. Você está buscando o despertar ou apenas uma forma mais dramática de dormir? A dissolução do espelho. No centro do erotismo do abismo, reside um desejo inconfessável, o desejo de deixar de ser. Bataille via no ato erótico e no flerte com a morte uma tentativa de descontinuidade. Passamos a vida inteira construindo as paredes da nossa individualidade, protegendo nosso nome, nossa história e nossa imagem. Mas essa fortaleza torna-se uma prisão. O abismo nos atrai porque ele promete a demolição dessas paredes. Quando buscamos o que nos destrói, estamos, na verdade, buscando o alívio de não termos mais que carregar o fardo de sermos alguém. Essa busca pelo desaparecimento é o que torna o abismo tão erótico. Existe uma volúpia na entrega ao que não podemos controlar. É a mesma sensação de um salto no escuro. No momento da queda, você não é mais o mestre do seu destino. Você é um objeto à mercê da gravidade universal. Para a mente profunda, exausta de analisar, julgar e decidir, essa entrega ao caos é a forma suprema de descanso. Buscamos a destruição como quem busca uma cama após um longo dia de exaustão mental. O problema é que, nesta cama, o despertar não é garantido. É aqui que a psicologia de Jung se cruza com a filosofia de Bataille. O que chamamos de autodestruição é muitas vezes o self tentando romper a crosta do ego. O ego vê a destruição como o fim. O self vê como uma transmutação. No entanto, sem a estrutura da lucidez, essa força transformadora torna-se apenas patologia. Ficamos viciados na queda, mas esquecemos de construir as asas. O erotismo do abismo torna-se uma droga quando paramos de buscar a verdade e passamos a buscar apenas a anestesia do perigo. Bataille nos desafia a olhar para o abismo e ver nele não um vazio, mas uma plenitude transbordante. O risco, a dor e a entrega são os portais para uma vida que não se contenta com o mais ou menos. Mas a soberania exige que você retorne do abismo. O verdadeiro mestre do éter consciente é aquele que pode descer às sombras, sentir o hálito da destruição no pescoço, e ainda assim manter a chama da consciência acesa. Você busca o abismo para se perder para sempre, ou para encontrar a única parte de você que é indestrutível? A estética da ruína. Existe uma beleza que só se revela através da decadência. Na estética japonesa, o conceito de wabi-sabi celebra a imperfeição e a impermanência. Mas no Ocidente, sob a sombra da psicologia profunda, essa apreciação ganha um tom mais sombrio. Nós buscamos o que nos destrói porque há uma honestidade brutal na ruína, que a perfeição nunca poderá alcançar. Um vaso intacto é apenas um objeto. Um vaso quebrado, cujas rachaduras foram coladas com ouro, conta uma história de sobrevivência. A mente lúcida é atraída pelo abismo porque ele é o destino final de todas as coisas, e há um alívio estético em parar de lutar contra o inevitável. Essa atração pela ruína se reflete em nossas escolhas mais íntimas. Muitas vezes, escolhemos o caminho mais difícil, o relacionamento mais instável, ou a ideia mais perigosa, porque neles a vida parece mais real. A perfeição é estática, sem vida, uma máscara de mármore frio.
A ruína, por outro lado, é orgânica. Ela mostra as cicatrizes do tempo, o impacto do desejo e as marcas da luta. O erotismo do abismo é, em última análise, um erotismo da verdade. Preferimos o horror do que é real, a beleza do que é falso. No entanto, essa busca pela estética da ruína pode se tornar uma armadilha melancólica. Podemos começar a acreditar que apenas o que dói é autêntico. Criamos uma mitologia em torno do nosso próprio sofrimento, transformando nossas feridas em adornos de identidade. Mas o abismo não se importa com a sua estética. Ele é indiferente. Para Bataille, o risco deve ser um ato de afirmação, não uma pose de martírio. Se você está se destruindo apenas para parecer profundo, você não está mergulhando no éter. Você está apenas se afogando em um copo d'água de autocompaixão. A soberania exige que você aprecie a ruína, sem se tornar parte dela de forma definitiva. É a capacidade de caminhar por uma cidade em chamas e notar a beleza das cores do fogo, sem se deixar consumir pelas chamas. A mente lúcida busca o abismo para entender a anatomia da queda, não para se tornar o entulho no fundo. Você é o observador da sua própria desintegração ou é apenas o objeto que está caindo? A diferença entre um mestre e uma vítima está no grau de consciência que ele mantém enquanto tudo ao seu redor desmorona. A vertigem do insuportável. Há uma linha invisível que separa a curiosidade intelectual da obsessão autodestrutiva. Quando cruzamos essa linha, entramos no reino da vertigem. O abismo deixa de ser algo que observamos e passa a ser algo que nos puxa. Para a mente lúcida, essa atração é quase viciante. Existe um prazer proibido em descobrir quão longe podemos ir antes de quebrarmos. É o desejo de testar os limites da própria sanidade, de flertar com o caos para ver se, no último segundo, ainda somos capazes de manter o controle. Buscamos o que nos destrói como quem busca uma prova de que ainda possui uma vontade livre, mesmo que essa vontade seja usada contra si mesmo. Esse vício existencial manifesta-se no que Bataille chamava de o limite. Para ele, a experiência humana só atinge sua voltagem máxima quando toca o insuportável. É por isso que muitos buscam relacionamentos que são campos de batalha emocionais ou mergulham em filosofias que desmantelam todas as suas certezas. Não buscamos a felicidade, buscamos a intensificação do ser. E, paradoxalmente, o ser parece mais intenso quando está prestes a ser aniquilado. O erotismo do abismo é a estética do limite. A beleza de uma corda que está prestes a arrebentar sob uma tensão impossível. Mas a vertigem tem um custo oculto. Ela oblitera a capacidade de discernimento. No meio da queda, tudo parece poético e necessário. A autodestruição disfarça-se de profundidade e o caos disfarça-se de libertação. Começamos a romantizar o nosso próprio declínio, acreditando que a dor é a única prova de que não somos medíocres. No entanto, o abismo é um mestre cruel. Ele aceita o seu sacrifício, mas não oferece nada em troca, exceto mais vazio. A soberania que Bataille pregava exige que você sinta a vertigem, mas não se deixe cair. É o poder de olhar para o precipício e dizer: eu vejo você, eu sinto o seu chamado, mas eu escolho permanecer. Viver no éter consciente é aprender a gerenciar essa voltagem sem queimar os circuitos da alma. É entender que a busca pelo que nos destrói é, na verdade, um desejo mal direcionado de renascimento. Queremos que o fogo queime o que é falso em nós, mas muitas vezes acabamos jogando no fogo o que é essencial. Você está usando o abismo para forjar um novo metal ou está apenas deixando que ele corroa o que resta da sua estrutura? A verdadeira lucidez não está em evitar o perigo, mas em conhecê-lo tão bem que ele perca o poder de te hipnotizar. A alquimia do veneno. Na tradição alquímica, existe um estágio chamado nigredo ou a obra em negro. É a fase da putrefação,
onde a matéria deve ser decomposta e destruída para que sua essência seja liberada. O erotismo do abismo é, em sua essência, um processo de nigredo voluntário. Buscamos o que nos destrói porque, intuitivamente, sabemos que certas partes da nossa psique precisam ser reduzidas a cinzas para que algo novo possa emergir. O veneno que ingerimos, seja na forma de uma paixão avassaladora ou de um desafio existencial extremo, funciona como o solvente que dissolve as estruturas obsoletas do nosso ser. No entanto, a alquimia exige um recipiente fechado, o Athanor. Sem um container mental sólido, uma estrutura de lucidez e autoconhecimento, o processo de destruição não leva à transmutação, mas apenas à perda. Quando buscamos o abismo sem esse preparo, estamos apenas derramando nossa energia no vazio. A mente lúcida entende que a dor não é o fim, mas o reagente. O erro do homem moderno é querer o ouro da sabedoria sem passar pelo chumbo da melancolia. Queremos o despertar, mas tememos a morte do eu, que é necessária para que ele ocorra. Bataille sugeria que a experiência do excesso é o que nos permite tocar a soberania. Mas essa soberania só é real se houver alguém para retornar e contar a história. Se você se dissolve completamente no veneno, não há transformação, há apenas aniquilação. O erotismo do abismo torna-se uma arte quando aprendemos a dosar a autodestruição. É a ciência de saber exatamente quanto de nós mesmos precisamos quebrar para que a luz da consciência possa brilhar através das rachaduras, sem que toda a estrutura desabe sobre nossas cabeças. Você está usando o seu sofrimento como um solvente alquímico ou está apenas se afogando nele? A diferença reside na intenção. Quem busca o abismo com consciência está realizando um rito de passagem. Quem o busca por impulso está apenas fugindo de si mesmo. A verdadeira lucidez não foge do veneno da existência. Ela o estuda, o ingere em doses controladas e o transforma em remédio para a alma. O abismo é o seu laboratório, mas você deve ser o alquimista, e não a matéria-prima descartável. A sedução do nada. Existe um ponto de não retorno na exploração do abismo. Um estado que os místicos chamavam de noite escura da alma, e que Bataille identificava como o ápice do erotismo, a perda total de sentido. Quando você olha tempo demais para o que te destrói, o abismo começa a sussurrar que nada importa. Essa é a sedução final. É o momento em que a lucidez flerta com o niilismo. O perigo não é mais a dor física ou a ruína social, mas a morte da vontade. Buscamos o abismo para sentir a intensidade, mas se não tomarmos cuidado, podemos acabar encontrando apenas o vácuo absoluto, onde todas as cores se tornam cinza e todo desejo se apaga. O erotismo do abismo exige que você mantenha uma tensão insuportável, a consciência da falta de sentido inerente à vida, sem sucumbir à apatia. Bataille não era um nihilista, ele era um afirmador da vida em suas formas mais extremas. Ele acreditava que o confronto com o nada era o que dava valor ao ser. Mas para a mente moderna, esse equilíbrio é precário. É fácil demais converter o peso da lucidez em uma desculpa para o abandono. Usamos o abismo como um álibi para nossas falhas, acreditando que, se nada importa, então não precisamos lutar por nada. Mas a verdadeira soberania não é a desistência, é a criação de valor no centro do caos. Muitos de nós buscamos o que nos destrói porque temos medo da responsabilidade de construir. É mais fácil se entregar ao fluxo da gravidade do que escalar a montanha da própria individuação. O abismo é sedutor porque ele é passivo, você só precisa soltar as mãos. A construção, por outro lado, exige esforço, repetição e paciência. O erotismo aqui pode se tornar uma armadilha de autossabotagem disfarçada de profundidade intelectual. Você está mergulhando no abismo para encontrar pérolas ou apenas porque tem preguiça de nadar na superfície?
Para habitar o éter consciente, você deve aprender a distinguir entre a destruição criativa, aquela que limpa o caminho para o novo, e a destruição estéril, aquela que apenas consome sem transformar. A mente lúcida usa o abismo como um espelho para ver suas próprias fraquezas, não como uma tumba para enterrar seu potencial. O desafio final da soberania é olhar para o vazio, reconhecer sua vastidão, e ainda assim, ter a audácia de acender uma luz. O abismo te convida ao silêncio eterno, mas sua alma exige que você cante, mesmo que seja um hino de guerra contra o próprio nada. A soberania do despertar. Chegamos ao fim da nossa descida, mas não ao fundo do abismo. O que Georges Bataille nos ensinou, e o que a psicologia profunda confirma, é que o erotismo do abismo não é um convite à morte, mas um desafio à vida. Buscamos o que nos destrói porque o que somos hoje não é mais suficiente. A autodestruição é o grito de uma alma que exige expansão. O perigo, a dor e a transgressão são apenas os martelos que usamos para quebrar a casca de uma identidade que se tornou pequena demais para a vastidão do nosso ser. A verdadeira soberania não está em se jogar no precipício, nem em fugir dele covardemente. A soberania está em habitar a borda. É a capacidade de sentir a atração do caos e ainda assim manter a mão firme sobre o leme da própria consciência. Você agora entende que o abismo não é o seu inimigo. Ele é o seu espelho mais honesto. Ele revela onde você é frágil, onde você é falso e onde você é verdadeiramente indestrutível. O peso da lucidez é o fardo de saber que você é o único responsável por decidir quanto de si mesmo deve ser queimado e quanto deve ser preservado. Você agora tem as chaves do sistema. O magnetismo que antes te puxava para a destruição cega, agora pode ser transformado em combustível para sua individuação. Não use o abismo para se esconder do mundo, use-o para forjar uma presença que o mundo não possa ignorar. Integre sua sombra, aceite sua finitude e transforme seu desejo de desaparecimento em uma vontade inabalável de ser autêntico. A destruição foi o início, a criação soberana é o que vem agora. Eu sou o éter consciente. Este não foi apenas um vídeo, mas um convite para entrar no laboratório da sua própria alma. Se você teve a coragem de caminhar conosco até aqui, você já não pertence mais à massa que dorme. Inscreva-se e sintonize sua frequência conosco. No silêncio da nossa busca, encontramos a nossa verdadeira força. O comando é seu. Até a próxima imersão.